primeiro seminário Mulheres com Segurança 2025. E por que a revista Manchete está apoiando esse seminário, esse tema? Porque precisamos muito falar sobre isso, né? Precisamos falar e propagar, e aí, portanto, nós contamos com a ajuda de todas vocês. Propagar informações de ações preventivas, ações de protocolos do que fazer no momento de insegurança, porque existem leis que nos amparam, existem mecanismos que nos amparam. Só que muitas das vezes a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não sabe nem como aconselhar uma colega, uma companheira, uma amiga. Então é muito importante que a gente hoje ouça diversas áreas nesse segmento. Encontrar essa sala repleta de mulheres empoderadas é uma alegria enorme. Então eu estou muito feliz de dar as boas-vindas a todas vocês e que a gente nessa manhã possa ter então um encontro bastante interessante com aquelas mulheres que sabem de segurança e que com certeza vão nos dar uma orientação brilhante. Então sejam bem-vindas e que vocês tenham uma excelente manhã aqui conosco. Segurança é um tema super importante, segurança é vida, é respeito à vida, e quando a gente fala de mulheres, né, mais importante ainda, porque a gente sabe que as mulheres elas acabam sendo o lado vulnerável nessa relação. É muito importante que a gente possa fazer uma discussão sobre a questão da segurança da mulher. A revista Manchete, que é uma revista tradicional de muitos anos, não poderia deixar passar em branco a questão da discussão da segurança da mulher. A gente vê o quanto a nossa realidade é uma realidade grave, é uma realidade profunda. Mulher não tem paz em nenhuma fase de sua vida. A mulher ela não tem paz enquanto ela é criança vulnerável, quando ela é adulta e quando ela é idosa. Nós estamos regulamentando o Observatório do Feminicídio, que é uma lei de 2022, que ele é um sistema de monitoramento que coleta, ordena e analisa os dados sobre feminicídios praticados ou tentados no estado do Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? A gente precisa conhecer a radiografia desses crimes bárbaros e violentos que são cometidos no nosso estado. Se você se coloca muito vulnerável, a probabilidade de você virar uma vítima é maior. Quando o homem começa a envolver a mulher em alguns sentidos de violência doméstica, é cercear todo o direito dela. E começa pelo dinheiro. Já que a gente vive no mundo capitalista, então eles começam a tentar. Ela não vai ter conta, ou então vai ser conjunta, ou então não vai ter o cartão dela, ou então não vai ter carro dela, tudo vai ser em nome dele. Ela vai estar sempre aprisionada ali, talvez até por rede social controlada. E infelizmente eu sei de casos assim, né? Que o telefone da mulher é controlado, então se ela posta alguma coisa no Instagram, Facebook, seja qual for a rede, o homem tá vendo. O WhatsApp ela não pode ter certos contatos, então ela fica um pouco limitada em todas essas questões. A gente procura trazer para a discussão temas que são extremamente relevantes para o Rio de Janeiro. E eu acho que esse tema das mulheres é um tema que está em alta, está sempre na nossa pauta, e isso é uma questão da gente cada vez ampliar mais a discussão para que as pessoas possam ter certeza das possibilidades que elas têm, principalmente as mulheres, dos recursos que elas têm para poderem se sentir um pouco mais protegidas. E eu acho que esse posicionamento da mulher profissional, da mulher que ela está cada vez mais no mercado de trabalho, que ela é cada vez mais uma posição de destaque, precisa ser respeitado. E eu acho que qualquer evento nesse sentido é extremamente positivo. Esse desafio da segurança é um desafio federal, estadual e municipal. Eu acho que a gente também tem que ter essa visão bem ampla, porque a gente tem que pensar como sociedade nas mudanças das nossas leis, numa aplicação de uma lei um pouco mais rígida e mais dura, e aí, obviamente, a gente inclui os crimes contra nós mulheres, que dentro dessa sociedade, sem dúvida nenhuma, somos mais vulneráveis, mais frágeis. O estado mais feminino do Brasil é o Rio de Janeiro. Nós somos 52,8% da população. Somos cerca de 8 milhões e meio de mulheres. Nós também somos a maioria de eleitoras e, mais do que isso, nós comandamos 39% dos empreendimentos fluminenses. Nós estamos acima da média nacional, que é de 34% aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, nós somos a maioria em número também e em protagonismo. Na política, na Câmara dos Deputados, nós somos 18%, no Senado apenas 12%,
E nos pleitos municipais no país, em 2024, nós atingimos 18% ocupados por nós mulheres. Temos 7 secretárias estaduais no nosso estado e nos ministérios nós temos 10 mulheres entre os 38 ministros. A gente teve um avanço a partir de 2023 com a criação da Secretaria Estadual da Mulher, mas a gente ainda é o 133º na posição do ranking de 186 países que avalia a inclusão de parlamentares mulheres em cargos públicos, ou seja, nada. Por isso, eu já deixo aqui uma convocação para que nós, mulheres, gestoras públicas, mulheres que trabalham na iniciativa privada, a gente precisa atender esse chamado da gestão pública para que ocupemos esses lugares. A mulher tem um papel fundamental quando a gente fala de trânsito. A mulher, historicamente, ela é mais cuidadosa, ela respeita mais as regras, por exemplo, usa mais cinto de segurança, respeito de limites de velocidade. E o seu papel cauteloso, né, o seu comportamento mais cauteloso, ele vai influenciar nas gerações, vai influenciar na sua família, vai influenciar na educação dos filhos. E só dessa forma, mudando cultura e mudando comportamento, a gente vai ter, enfim, um trânsito que respeite a vida. O rapaz que bebeu e dirigiu, ele me tirou isso. Porque eu não podia falar com meu filho e nem ver. Eu perdi praticamente 2 anos da vida do meu filho. A gente tem casos de meninas também, de jovens que abusaram um pouquinho na bebida e aí estão sendo conduzidas, não estão dirigindo, mas estão sendo conduzidas por carro de aplicativo ou taxista, ou amigos mesmos que tentam se aproveitar delas e elas também já usaram a operação como refúgio. Então, assim, a gente passa a ser um ponto de apoio no estado do Rio de Janeiro para todos os crimes. A Lei Seca tem 2 vertentes, a gente trabalha com a fiscalização e também com a educação. A gente tem aqui o nosso público, o nosso efetivo de cadeirantes, são mulheres que atuam na educação, atuam em escolas, dão palestras em universidades, em empresas, mostrando o nosso trabalho de educação, mostrando a história delas. Todas elas foram vítimas de acidentes de trânsito envolvendo álcool, direto ou indiretamente. A Lei Seca não tem o menor prazer em autuar das fiscalizações. A gente sabe que é necessário, mas antes de tudo a gente busca educar e conscientizar a população dos riscos de beber e dirigir. Nós, agentes de trânsito, da autoridade de trânsito, abordamos as pessoas, principalmente homens, muitas das vezes quer crescer, né? Tem aquela coisa do não respeitar as mulheres como ali agente da autoridade de trânsito. Eu estou ali representando o presidente do Detran. Acho extremamente importante que a gente junte aqui pessoas que atuam diretamente com política pública. A gente está vendo aqui a liderança de Secretaria da Mulher do Estado do Rio presente. A gente que é parceiro da Secretaria e está lançando o programa para o turismo seguro para a mulher também presente. Lideranças do turismo, da polícia. Quando a gente junta todo mundo com a sociedade civil e a iniciativa privada, é impossível não sair aí com endereçamentos do que a gente precisa fazer amanhã, né, para começar a mudar a realidade da mulher carioca aqui na cidade maravilhosa. As mulheres devem e precisam se fortalecer, né, numa sociedade que ainda traz resquícios de uma estrutura muito machista. E se tratando de segurança pública, a mulher quebra paradigmas, né? Somos, infelizmente, minorias ainda dentro da segurança pública, mas somos necessárias para mudar a visão, né, trazer uma perspectiva de gênero num ambiente majoritariamente masculino, e que só uma segurando a mão da outra para que a gente possa combater, né, as violências que acontecem, violências institucionais, violências na sociedade, culturais, e é uma dando a mão à outra, uma falando para a outra, que a gente vai se fortalecendo e mudando o cenário da sociedade como um todo, né? A vida começa quando a violência termina. Meu sofrimento se transformou em luta. Minha luta não é mais só por mim, mas por todas as mulheres brasileiras. Quando ela fala, ela me fortalece. Quando nós falamos, nós fortalecemos vocês. E quando vocês também falam e compartilham e reverberam isso, é porque a gente tem voz, gente. Ah, não, eu não sou ninguém. Não, você é assim. Você pode ter uma rede social, você pode se expressar, você pode falar, você pode se posicionar. Você pode ser aquela da família que se posiciona, que estuda sobre a lei, que estuda sobre a origem das mulheres. A gente precisa estudar a nossa própria história. Tanta história de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta dor por trás de cada conquista
que nós temos. Então, como disse o Rui Barbosa, né, nós devemos ser dignas dessas mulheres, devemos lutar pelos nossos direitos, devemos apoiar e divulgar esses direitos e oferecer uma rede de apoio para que a mulher se sinta sempre segura e ter acesso à justiça, ter dignidade, ter igualdade e isonomia, não só nas leis e na Constituição, mas na vida real, né? O aplicativo Rede Mulher, eu acho importante ressaltar que é um aplicativo tão completo que todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro deveriam baixar agora no seu celular, porque é muito completo e salva vidas. Ele é um aplicativo da Polícia Militar e ali ele tem as funcionalidades de acionar a Central 190 da Polícia com um botão de emergência. A gente pode fazer um registro de ocorrência online, solicitar as medidas protetivas, e aí a forma que o Tribunal de Justiça consegue atuar no enfrentamento à violência, consultar os endereços dos centros de atendimento em todo o estado, e ele ainda tem uma aplicabilidade de modo camuflado. Então, se porventura, acredito que não, porque a maioria das mulheres que estão aqui são as mulheres da nossa rede, eu acredito que todas tenham esse aplicativo baixado, mas conta para a vizinha, conta para a filha, conta para a amiga, porque de fato esse aplicativo salva vidas. A minha avaliação é extremamente positiva pela Manchete ter trazido esse conteúdo para os palcos, mas eu faço um chamamento aqui para os homens, para que sejam nossos aliados, para que a gente vença essa violência brutal que a gente tem no nosso estado e no nosso país contra as meninas e mulheres. Então eu deixo aqui esse alerta. Faço um convite para que os homens estejam sempre aos nossos lados, falando para as meninas, mas, sobretudo, nos apoiando em divulgar essa mensagem de não violência, de não agressão, de nenhum tipo de violência será tolerado. Então, eu acho que esse conteúdo foi muito feliz, mas, de novo, que a gente siga homens e mulheres no combate à violência contra as meninas e mulheres do nosso estado. A gente vai se fortalecer, a gente vai sair daqui super forte no dia de hoje e vai compartilhar isso. Compartilhar com a nossa família, com as nossas amigas, nas redes sociais e aonde a gente tiver um poder e uma pequena fala que seja, com a nossa própria vizinha, em todos os espaços, certo? É muito significativo você reunir um grupo de mulheres, trazer diversos profissionais de diversas áreas para conversar e tratar desse assunto. O programa Patrulha Maria da Penha atua na fiscalização das medidas protetivas de urgência. É importante que as mulheres que estejam nos ouvindo, elas saibam que tem a Lei Maria da Penha, e dentro da Lei Maria da Penha há um artigo, que é o artigo 22, que fala especificamente das medidas protetivas, que é uma ferramenta de proteção integral e imediata em até 72 horas para essa mulher. A partir do momento em que o policial da Patrulha Maria da Penha, na área de residência dessa mulher, recebe essa decisão do juiz, ele inicia esse acompanhamento dessa mulher, evitando que ela seja vítima de feminicídio e mostrando para ela que ela não está sozinha, que ela pode confiar na Polícia Militar e no programa Patrulha Maria da Penha, e faz esse acompanhamento, mostrando para ela a importância dela ter rompido esse ciclo da violência e de que ela pode sim ser feliz e livre. E a segurança da mulher, de uma forma geral, apesar de ser muito discutida e falada, nós sentimos ainda falta de informação de muitas das mulheres em relação aos seus direitos, em relação às leis, aos grupos multidisciplinares que existem para proteger uma mulher em situação de vulnerabilidade, de violência. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, não só para as mulheres, se informarem e relatarem as suas experiências, mas também para os homens se conscientizarem, né, e a sociedade como um todo. A gente vai tentar levar essa mesma formação, esse mesmo conteúdo para várias outras cidades e vários outros tipos de abordagem, porque a gente sabe que existem muitas abordagens que podem ser feitas com relação à segurança da mulher. E tem um aspecto também muito importante que foi colocada pela secretária, a Heloísa, secretária da Mulher, que é a questão de você poder balancear. É trazer não só um público feminino para assistir, mas também um público masculino. Uma vez que a questão do público masculino é quem normalmente causa o problema de segurança contra as mulheres. Então a gente vai analisar todas essas questões para poder vir com novas informações para esse público feminino que tanto importa para a revista Manchete. O evento, acho que ele entregou mais do que inclusive ele prometeu, né? Talvez ele tenha desmerecido
esse potencial, mas é que a mulher realmente ela merece destaque em muitas situações, inclusive ela merece não só a proteção, né, de fato, mas que a gente evite que tudo aconteça, porque quando a gente fala em proteger, a gente está falando de alguma coisa que talvez já esteja ali no caminho. Mas se a gente consegue antecipar isso e inclusive voltado para as práticas de golpe que visam muito mais o lado da mulher, o lado feminino, o lado que está ali em vulnerabilidade ou está mais sensível, que todo mundo possa ser replicador dentro da família, dentro de casa, onde mora, no condomínio, com o porteiro, com todo mundo que esteja envolvido, para a gente conseguir que as partes ruins não aconteçam tanto. A gente percebe aqui que as mulheres foram muito participativas, a gente trouxe dados que elas não conheciam e um dado importante também que a gente revelou aqui que as mulheres são a minoria nas abordagens de alcoolemia, né? Elas representam um número bem pequeno ainda e acho que a gente percebe que elas são mais conscientes, elas são mais cautelosas e muitas vezes também elas são a carona, elas estão do lado do motorista, do marido, e o marido insiste em dirigir. Muitas vezes elas são as recondutoras, elas são as pessoas que vão voltar dirigindo esse veículo depois de ter sido abordado. Então é importante que elas também sejam mais firmes, sejam firmes na posição e que peguem na direção e não coloquem em risco a vida do motorista, a vida dela e a vida da coletividade no trânsito. E num evento como esse, a gente consegue ter uma percepção maior, macro, do que está acontecendo na nossa sociedade aqui no estado do Rio de Janeiro. E o que a gente espera é que no próximo, porque já ficou com gostinho de próximo, Mulheres com Segurança, em 2026, a gente melhore essas estatísticas, a gente melhore esses índices. E é sobre isso que nós falamos aqui, porque temos leis, temos mecanismos para melhorar. O que falta é disseminação, é o conhecimento. Então fica aquela sensação assim muito boa de que estamos unidas, sabe? De que existe uma rede de apoio integrada entre as mulheres e para que a gente sim se sinta protegido. Estamos quebrando um ciclo patriarcal que vem enraizado aí de muitos anos. E somente eventos como esse, tocando na ferida, tocando nos assuntos que nos incomodam, é que a gente consegue evoluir. Então eu acho que o evento foi brilhante. Revista Manchete já está no meu coração, porque como é importante esses momentos de troca, de voz para tantas mulheres. E a gente tem um papel social muito importante, eu como policial militar, né? Eu na minha função de coordenadora do programa Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida, que é um programa que é referência nacional, né, na proteção dessas mulheres. Então quando a gente vem aqui e traz informação, a gente consegue multiplicar, né? E o que as mulheres precisam é de informação e conhecimento para romper o ciclo da violência doméstica.